É o Novo Testamento de carreirinha para você. Amém. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes, um dos 4 Herodes que estavam governando a terra de Israel. Um deles ouviu a fama de Jesus e disse aos que o serviam na sua corte: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João Batista, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, que era o Herodes da tetrarquia da Cesareia de Filipe, ao norte do país. Pois João Batista dizia a Herodes, mais velho, mais poderoso, tetrarca com os irmãos: não te é lícito possuir sexualmente a mulher do teu irmão. E assim, querendo matá-lo, todavia temia o povo, porque todo o povo considerava João um profeta. Ora, tendo chegado o dia do aniversário de Herodes, lá em Jerusalém, dançou a filha de Herodias diante dele e de todos os seus convidados e agradou no sentido sexual, sensual, erótico, profundamente a Herodes, que a desejou. Pelo que Herodes, voltando-se para Herodias e para sua filha, prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Em troca, você sabe do quê? Então ela, instigada por sua mãe, gananciosa, sem caráter, adúltera por convicção de interesse, convencida pela mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista, aquele desgraçado que chama minha mãe de adúltera. Entristeceu-se muitíssimamente o Herodes de Jerusalém. Mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, que ouviram-no falar isso, do alto do seu poder, da sua onipotência, da sua presunção, da sua glória, determinou que cumprissem a palavra da menina, o desejo da sua mãe, a adúltera por convicção de conveniência, e deu ordens e decapitou a João Batista no cárcere. Foi trazida a cabeça de João num prato e dada à menina, jovem, gostosinha, que a levou até a sua mãe. Tudo isso por causa da barganha vinculada à aparência de uma mocinha. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo de João e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus o que tinha acontecido. Jesus, ouvindo essa narrativa, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra, enquanto Jesus se afastava com o peso do impacto do que fizeram a João Batista. Desembarcando do outro lado do mar da Galileia, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se da multidão e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: Senhor, o lugar é deserto e a hora já vai bastante adiantada. Despede as multidões para que eles se dispersem pelas aldeias aqui em volta
e comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se daqui. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam o quê? Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam os 2 pães, os 5 pães e os 2 peixes a mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a grama, a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou com gratidão. Disse: obrigado, Pai, Abba, Paizinho, que dás o pão e dás vida a toda a tua criação. Obrigado. E a seguir, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e disse a eles: distribuam entre a multidão. Todos comeram, todos, e se fartaram. E os pedaços que sobejaram foram ainda recolhidos e perfizeram o total de 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e de crianças. Logo a seguir, depois disto, compeliu Jesus os seus discípulos a saírem daquele lugar e embarcarem e passarem adiante dele, porque Jesus ficaria para trás, para o outro lado do mar, enquanto Jesus ficava sozinho despedindo as multidões. Sem segurança, bobões. E despedidas as multidões, os discípulos num barco já longe, viajando para o outro lado, Jesus ainda subiu ao monte que está ali, nas imediações entre Cafarnaum e Tiberíades, a fim de orar sozinho. Em caindo profundamente a tarde, chegando a noite, lá estava ele sozinho no monte, quieto e orando. Entretanto, o barco já estava longe na escuridão, a muita distância da terra, e ainda mais açoitado pelas ondas dos ventos sírio-africanos que entram pelo Quênia e atordoam o lago de Genezaré com ondas encapeladas. O vento era contrário, vinha da Síria, entrava pelo Quênia, do Jordão e arrebenta o mar da Galileia com força e veemência. Na 4ª vigília da noite, já tarde, escuro, e Jesus não vinha ter com eles, naquele horário, foi Jesus ter com eles, todavia, não remando, andando por sobre o mar. Eles tinham deixado um barquinho para Jesus remar. Jesus veio andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! Socorro! Mas Jesus imediatamente lhes falou: tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondendo-lhe Pedro, na escuridão, disse para a figura que oscilava entre as ondas no meio do mar: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. E Jesus lhe disse: vem, Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, pisou na água, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. De repente ele parou e viu o que ele tinha feito, a loucura do caminho que ele tinha escolhido, a irracionalidade. E o racionalismo tomou conta dele, e as lógicas circunstanciais o acometeram, e ele, reparando na força do vento, na força das ondas, teve medo e naufragou em si mesmo. E quando teve medo, começou a submergir, até que gritou:
salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequenina fé, por que tu duvidaste? Tu estavas andando, por que tu olhaste para trás? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, estando já na outra banda, eles chegaram à terra em Genezaré, já onde hoje é a Jordânia, do outro lado da Galiléia. E reconhecendo-os os homens da antiga Jordânia de Genezaré, de Decápolis, de uma população mista, reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os doentes, os enfermos, e lhe rogavam que, ao menos, pudessem tocar na orla das suas vestes, e todos os que tocaram ficaram sãos. Então, estando já na outra banda, chegaram à terra em Genezaré, do outro lado, e vieram todos os que precisaram. Este foi o capítulo 14 de Mateus, na nossa leitura do Evangelho de Carreirinha. Vem IVTV, o canal é você.